Começa agora o programa Conversas Profundas, com a apresentação do pastor Adriano Nunes. Esse programa é um oferecimento da Comunidade Cristã Genuína em São Paulo. Bom dia, queridos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Louvamos e engrandecemos o seu nome por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. Eu queria convidar você para adorar ao Senhor juntamente conosco, amém? Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar, aleluia, neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. É aí, Senhor, que eu quero estar. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus.
Você aí que tá procurando uma igreja pra chamar de sua. Boa notícia! Você acabou de encontrar! Igreja Genuína São Paulo, Avenida Guapira, 903, Tucuruvi. Os nossos cultos são às quartas-feiras às 19h30 e domingo às 9h30 da manhã. Uma palavra viva, louvor com verdade, um ambiente familiar e a presença de Deus de verdade. E olha, aqui é proibido pessoas perfeitas, porque aqui só entra gente de verdade que reconhece que precisa da graça. Igreja Genuína São Paulo, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Um bom dia, São Paulo. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com você abundantemente, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu coração. Programa Conversas Profundas no ar nesta manhã. Que Deus possa ser glorificado na sua vida. Permita-me entrar aí no seu ambiente de trabalho. Agora, você está fazendo o que exatamente? Trabalhando de que forma? No escritório, seja na oficina de costura, seja na sua loja, seja aí indo ao trabalho, voltando do trabalho, em casa, fazendo as tarefas do dia a dia, não sei. Mas que a presença do Senhor, Espírito Santo, inunde o ambiente que você está agora e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus, que Ele preencha todas as lacunas aí que sejam precisas, né? Ou a sua necessidade agora, neste momento, exija que o Senhor, Espírito Santo, possa cuidar de você, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Programa Conversas Profundas no ar. Este programa é um oferecimento da Comunidade Cristã Genuína em São Paulo. Avenida Guapira, 903, no bairro do Tucuruvi, na pessoa do nosso querido pastor César Cavalcante, o nosso pastor, o nosso presidente ali nesta obra, qual Deus entregou a ele a responsabilidade de presidir, e nós estamos aí como auxiliares neste projeto. Então, vamos aqui nesta manhã caminhando. Bom dia, Cláudio. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Vamos juntos em nome de Jesus. O pastor César já está por aí nos estúdios do Crescendo na Fé, Cláudio. Ele já chegou. Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Esse é o nosso pastor, o nosso presidente. Que Deus abençoe, pastor, a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E também eu quero dar bom dia para aquela que me trouxe ao mundo, a minha primogenitora, mãe. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que Deus possa aí abençoar você. Bom dia, minha mãe. Bom dia, meu filho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Falei errado, né? Progenitora, é isso? Progenitora, é isso, Cláudio? Me ajuda aí, varão. Primogenitora não, me perdoe, meus irmãos. Eu errei, eu pequei. Vamos lá, vamos caminhar juntos aqui, em nome de Jesus Cristo, dentro daquilo que Deus tem para nós. E você que está ligado aqui no programa Conversas Profundas, todas as manhãs nós temos uma conversa difícil aqui neste programa. Trazemos perguntas reais de pessoas reais, temas difíceis de trabalharmos, de sermos aí conduzidos, e muitas vezes nos falta acesso a essas respostas. Às vezes, biblicamente, nos falta até mesmo a interpretação correta do que o texto sagrado está dizendo, está nos colocando como regra. Então, que Deus possa nos dar sabedoria nesta manhã para mais uma conversa difícil, para mais um tema interessante, que nos traz luz quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós entendemos aquilo que Deus está querendo dizer de forma muito simples, e às vezes nós é quem complicamos as coisas. Então, vamos juntos aí nesta manhã para mais uma conversa difícil nesta manhã. Solta. Por trás de uma conversa profunda, tem sempre uma conversa difícil. Começa agora, Conversas Difíceis. Pastor, em Lamentações 5:7 está escrito que nossos pais pecaram
e já não existem, mas nós levamos as suas maldades. Isso significa que existe mesmo maldição hereditária? Será que eu estou caminhando à condenação de carregar os pecados e os erros da minha família? Será que estou sofrendo hoje por causa que meus antepassados fizeram? Bom, vamos lá. Vamos lá para mais uma conversa bíblica. Uma conversa difícil, mas que não é tão difícil quando nós respeitamos o que o texto, o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Então, realmente, esse texto de Lamentações, capítulo 5, verso 7, é um texto muito importante para compreendermos o que essa dúvida, esse pedido nos traz até essa conversa difícil nesta manhã. E, de fato, o texto que você está mencionando é o texto de Lamentações 5, 7, né? Diz: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Então, a palavra traduzida ali no texto original para maldade ou iniquidade é avonotem ou avonoteiren, né? É uma palavra em hebraico ali, que ela vem da raiz avon, que significa iniquidade, culpa, perversidade, castigo pelo pecado. De fato, essa palavra está ali contida no texto original. Mas quando nós olhamos a Bíblia dizendo em Lamentações 5, a respeito do peso das consequências do pecado na nação, a gente precisa olhar para o contexto histórico. Nós não podemos pegar textos isolados para construirmos doutrinas ou até mesmo pensamentos teológicos que achamos, sabe? Infelizmente, em muitos casos, a gente vê uma falta de ética, até mesmo de líderes. Às vezes deturpam o texto sagrado para colocar aquele texto como base para algo que eles querem defender, entende? Então, como o texto está dizendo aqui, é como se nós estivéssemos dizendo assim: nossos pais erraram e nós estamos colhendo os frutos, né? O texto ali está querendo trazer esta conotação de significado. Mas isso não significa, meus irmãos, que Deus nos pune, ou Deus pune os filhos pelos pecados dos pais de forma automática, porque senão seria injustiça. O Richard colher consequências de pecados que eu cometi ou vou cometer, seria uma injustiça. Ele teria a possibilidade de chegar diante de Deus e falar: mas tá, o que eu tenho a ver com isso? Se o meu pai decidiu se afastar de Deus, mas eu quero estar próximo de Deus, por que eu vou ter que colher isso, sabe? A própria Bíblia, ela traz uma resolução para esse problema. Texto como esse de Lamentações, texto como de Êxodo 20 também, a respeito, Números 20 vai falar sobre que Deus visita a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração. A gente tem esses textos que são severamente utilizados, né, por essas linhas teológicas que vão defender a maldição hereditária. Deixa eu pegar o texto aqui. Êxodo. E, infelizmente, de forma muito desonesta, vão pegar esses textos e vão trazer um contexto de até mesmo estarmos fora da vontade de Deus. Como assim, Deus? Ele chama pessoas e ele decide punir pessoas, e essas pessoas elas vão seguir os passos dos pais automaticamente e vão ser punidas severamente por essas atitudes. Então, o que eu quero dizer a você nesta manhã é que a própria Bíblia ela esclarece essa questão em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 é um texto que não tem como fugir, né? Ezequiel 18, 20 diz: olha, a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho.
Então a alma que pecar, e aí ali ele vai, o Ezequiel vai escrever, ele vai colocar exatamente um significado de escolhas. Ele vai dizer: se o filho se arrepender dos seus pecados, andar por caminhos retos, sabe, fazendo o bem, ele vai mencionar ponto a ponto: este não será réu da culpa ou dos pecados do seu pai. Por outro lado, se ele decidir seguir o caminho do seu pai, fazendo tudo que é de errado, tudo que é mal, ele vai sim sofrer as consequências daquilo que ele escolher e decidir fazer. Então, nós precisamos entender uma coisa. Precisamos desassociar essa questão. Quando Deus fala que vai visitar a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, o contexto ali é o contexto de idolatria. E o texto, na sua continuidade, vai dizer: daqueles que aborrecem o meu nome. O Senhor ainda diz que ele vai visitar a iniquidade do pai no filho até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem o meu nome. Entende? Então, uma coisa, o contexto estar ligado à idolatria, e aí nós queremos utilizar esse texto para dizer que nós estamos aprisionados a uma sentença que Deus vai lançar sobre nós pelos erros dos nossos pais. E eu descobri uma coisa nessa caminhada cristã, que é mais fácil defender a maldição hereditária, porque a maldição hereditária ela sempre vai jogar a culpa, ela vai transferir a responsabilidade da culpa para os meus pais, para aqueles que vieram antes de mim. Então é mais fácil eu dizer que hoje eu sou assim, eu ando tal, porque o meu pai foi alguém que era alcoólatra, enfim, o meu pai fumava, o meu pai se prostituía. É mais fácil transferir responsabilidade do que assumir a culpa e dizer: não, eu preciso assumir a responsabilidade e me arrepender dos meus pecados e caminhar em direção ao arrependimento, entende? Então a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13 vai dizer: olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Em seu corpo, na sua carne, ele se fez maldito, porque maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Então Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar. Pastor, existe maldição hereditária biblicamente? A única maldição, meus irmãos, que foi hereditária nas Escrituras foi a queda do homem no jardim. É como se nós estivéssemos ligados biologicamente, espiritualmente em Adão. Então essa maldição alcançou toda a humanidade, porque Deus disse que maldita seria a terra por conta da atitude que o Adão tomou. Então, ao invés de lançar sobre apenas um homem, Deus lança sobre a terra, e ele diz: maldita será a terra. E, consequentemente, toda a humanidade se tornou maldita por conta daquele pecado que o Adão cometeu ali, a desobediência. Então, essa maldição se arrastou sobre todos nós. Sobre todos nós, a natureza pecaminosa que estava em Adão se arrastou até nós. Mas aonde esta maldição foi encerrada? Qual foi a decisão que Deus toma para encerrar esta maldição? A cruz do Calvário. Por isso que Gálatas 3:13 está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Colossenses vai dizer que ele rasgou a cédula de dívida que havia contra nós, cravando-a na cruz. Então, toda a condenação que havia, de fato, a maldição que se arrastou sobre a humanidade, que foi lançada sobre a humanidade pelo fato de sermos desobedientes na pessoa de Adão, teve o seu fim na cruz do Calvário. Então, a partir daí, nós não podemos pensar que, igual fui em um debate uma vez e o pastor estava dizendo que o pecado é fruto da rebelião, correto, mas ele estava dizendo que todos nós estávamos debaixo de maldição porque pecamos o tempo todo. E eu falei, então, mas como que o pecado foi resolvido? Como que Jesus Cristo decidiu resolver a questão do nosso pecado? Entregando-se na cruz do Calvário como sacrifício eterno. Então, Hebreus vai dizer que nós não temos nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós,
Entende? Então, é isso. Se o justo cair, se o justo pecar, o Senhor nos levantará, às vezes que for necessário, porque nós somos justificados pela fé e pelo sangue de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Lamentações 5, nós temos o texto de Números, temos alguns textos que apontam para esse tipo de consequência de maldição, mas entenda uma coisa, toda maldição foi encerrada na cruz do Calvário. Se estamos em Cristo Jesus, não há maldição hereditária que possa prevalecer ou permanecer, porque o sangue de Jesus é poderoso para desfazer todas as obras. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Então, o que acontece, pastor, então hoje, nessa questão de o pai bebia, então o filho bebia, o avô bebia, o pai bebia, o filho bebia e agora o neto bebe. Então, é uma sequência de erros, sabe? Se você está e é criado debaixo de uma liturgia, toda família carrega uma liturgia, toda família carrega uma cultura. Então, se uma criança ela for inserida em uma cultura corrompida e ela participar disso, e ela estar envolvida nisso, e ela for crescendo e ter o seu caráter moldado, ou o seu mau caráter sendo forjado, baseado no mau caratismo da família que ele está inserido, quando ele crescer, é uma máxima de que você será a sexta pessoa das 5 pessoas que você anda. Entende? Então isso é uma consequência, é uma decisão de dar continuidade, porque nós vemos, quando nós olhamos para as Escrituras, em diversas situações nós vamos perceber que homens de Deus surgem no meio de contextos familiares, aonde, por exemplo, nós temos o rei Ezequias, e Ezequias ele foi um bom rei, ele reinaugurou o templo, ele derrubou os altares a ídolos, ele reconstruiu o culto, enfim. Mas aí a gente tem o seu pai, o Acaz, e temos o seu filho Manassés, que são 2 demônios, que são 2 homens que foram um dos piores e mais reis, sabe, que deram maior trabalho no seu período, sabe? Foram os piores reis que Israel teve, mas estava ali no meio Ezequias sendo alguém que fez a diferença. Então, se a maldição hereditária ela passa consequentemente de uma pessoa para outra, como é aí apontado, então o que aconteceu aí no meio dessa história? O que aconteceu na minha história? Que em um contexto em que eu poderia ter me tornado uma pessoa aí envolvida com coisas erradas, eu decidi, um dia eu olhei para minha família e falei, olha, Senhor, em uma oração eu fiz essa oração e falei, Senhor, até aqui, infelizmente minha mãe só tem chorado com tudo que a minha família tem vivido. Olhando para os meus irmãos, para, infelizmente, a vida que eles tinham decidido seguir e tomar. E eu falei, Senhor, me dá a oportunidade de fazer a minha mãe transbordar de alegria quando ela olhar para mim e ser alguém que ela tenha orgulho. E tem sido assim, graças a Deus, entende? Então um dia me caiu a ficha e eu falei, não, eu posso escrever uma história diferente. Se ninguém casou, eu vou casar. Se ninguém teve uma vida na presença de Deus, sabe? E aí eu fui caminhando, aos poucos Deus foi me dando graça. E hoje, graças a Deus, eu e a minha esposa, a minha família, somos respeitados no meio da minha parentela. Na casa onde chegamos, somos bem quistos, somos bem recebidos. E as pessoas, amigos dos meus familiares, quando depois tem uma experiência de sentar conosco à mesa, depois desse momento falam, nossa, convida novamente o Adriano e a Jusilene, o Richard para estarem aqui, porque como eles são diferentes, entende? Então eu decidi tomar essa decisão. Então fica aqui a minha palavra a você. Maldição hereditária existiu quando o primeiro homem pecou, e aí essa consequência pecaminosa atingiu toda a humanidade. Mas através da cruz do Calvário, toda e qualquer maldição foi encerrada na cruz, como dizem as Escrituras. O que existe hoje, pastor, são consequências de erros em que homens não tomam decisões diferentes para decidir dar um rumo diferente na sua vida. Mas a partir do momento que se encontra com a palavra de Deus, que se encontra com Deus de verdade, a vida dessas pessoas são mudadas. Então que nós possamos caminhar nessa direção. Se você está inserido em um contexto onde as pessoas estão pondo esse fardo sobre você,
dizendo que você precisa fazer isso, fazer um voto, fazer uma campanha para quebrar. Não, é o sangue de Jesus que te purifica. Então se encontre com Deus de verdade. E essa maldição, ela vai, na verdade, essa religiosidade feita em torno desse tema, maldição, vai ser desmistificada e você vai entender que, na verdade, estão querendo colocar você em uma prisão de portas abertas, aonde o seu Salvador já resgatou você, já justificou você, e você não tem que mais estar debaixo de julgo nenhum, porque o sangue de Jesus já perdoou e faz cobertura, expiação de pecados que ainda nem sequer cometemos, mas o sangue dele ainda está valendo. Graças a Deus por isso. Em nome de Jesus, essa foi a nossa conversa difícil de hoje. E efetivamente, biblicamente, a maldição hereditária não existe. Você está ouvindo Conversas Profundas, um oferecimento da comunidade cristã genuína em São Paulo. Glória a Deus, eu quero fazer um convite especial a você para estar conosco nesse domingo na nossa comunidade, Avenida Guapira 903. Nesse domingo é o nosso culto de ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um dia especial, é um dia onde os corações vão cheios de expectativa para ouvir o que Deus quer falar. Nós, na nossa comunidade, temos construído uma cultura de mesa. Você sabia que a mesa ela tem o poder de curar? Você sabia que a mesa, o ambiente de mesa, sabe? De estar ali em comunhão, comendo, falando da vida, falando se alegrando, falando dos problemas, mas falando das conquistas também. Esse ambiente de mesa, ele tem o poder de curar. Eu não sei se na sua casa vocês têm o costume de fazer as refeições assentado à mesa, mas resgate isso. Eu sei que uma vez ou outra, vamos ficar por aqui mesmo, aí vai pro sofá e tal. Não, mas quando possível, resgate o senso de se assentar à mesa. A mesa, ela une a família. A mesa, ela nos desconecta, sabe? Da rede social. Sentou na mesa, deixa o celular aí. Deixa o computador para lá. Depois você responde. Agora é um momento de termos comunhão. Agora é um momento de estarmos em família. Então, resgate o senso de mesa na sua casa e na nossa comunidade. É o que nós, eu como dirigente ali entendi. Falei, não, o nosso culto ele está muito raso, o nosso relacionamento ele está muito limitado a 2 encontros por semana. Terminou a reunião, cada um vai para sua casa, cada um vai viver a sua vida, mas isso não é o que a igreja primitiva nos ensinou. A igreja primitiva nos ensina que todos os dias eles se reuniam no templo e perseveravam em casas, repartindo o pão diariamente. Então esse é o senso da igreja, é um modelo que Jesus nos deixou. Então eu entendi esse princípio e um dia eu falei, não, uma vez no mês nós vamos pôr a comunidade sentada na mesa em comunhão para que haja um vínculo maior, para que haja um estabelecimento de aliança, para que as panelinhas, porque sempre isso é normal. Você chega em um lugar, você vai ter as suas pessoas preferidas ali para conversar, a gente como pastor também. Então eu falei, não, a mesa é o seguinte, sentou na frente de alguém que você não conhece, a partir de agora você vai conhecer. E quando a gente se levanta dessa mesa, nós saímos melhores, saímos pessoas ali amigas, e um tem ali a oportunidade de conhecer mais a história do outro. Então, nesse domingo, às 9h30 da manhã, Avenida Guapira 903, nós teremos o nosso culto de ceia do Senhor. Após o culto, temos a nossa saída pela direita, literalmente, porque você vira à direita, saindo da igreja e sobe e vai lá para o nosso salão de eventos da nossa igreja. E ali tem mesas, temos ali um momento de comunhão. E aí, cada família leva um prato de mistura para compor a mesa e uma bebida, um refrigerante, um suco. E aí não tem essa história de que eu não trouxe nada para a mesa, tá bom? É aquela música do Alessandro Vilas Boas, a gente deixa essa música um pouco de lado, a música é bonita, mas cada família leva alguma coisa para compor a mesa. E aqueles que não podem, vão almoçar de qualquer forma. O nosso intuito ali
estar em comunhão. Então tem aqueles que às vezes têm a dificuldade e não tem problema nenhum. Mas você que pode, você tem aí para compor a mesa com alguma coisa. E eu falo para os irmãos, não compra o frango assado não, meu irmão. Lá na padaria da esquina não. Faça você, sabe? Tenha o prazer de pôr ali o seu carinho, a sua mão, o seu tempero. Fala, olha gente, foi eu que fiz, eu trouxe com muito carinho. E aí a gente vai sentar à mesa e ter um momento de comunhão, tá bom? Domingo agora, às 9h30 da manhã, culto de ceia do Senhor, um momento de palavra, de mergulho na palavra, de comunhão, de unidade. Estamos recebendo muitas famílias ali que nos visitam, que estão conosco, estão se achegando também à nossa comunidade. E aí depois a gente vai ter um momento de mesa, de comunhão, de tratar de Deus na nossa vida, tá bom? Então fica o meu convite aí a você. Avenida Guapira 903, Tucuruvi, Ceia do Senhor neste domingo. É o endereço onde você pode encontrar uma igreja família, uma igreja simples, mas uma igreja que está buscando ser relevante no reino de Deus. Avenida Guapira 903, Igreja Genuína, São Paulo. Vamos para o momento da palavra do dia com o pastor César Cavalcante. Que Deus possa falar com você. Aumenta o volume aí do seu aparelho celular, do seu computador, da sua televisão, porque Deus certamente falará com você neste momento. Em nome de Jesus. Palavra do dia com o pastor César Cavalcante. Solta. Palavra do dia. Primeiro, a transformação não está no ser, mas no estar. Veja o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é porque Ele me dá tudo, mas porque Ele tira de mim o que precisa ser tirado. A primeira coisa que Deus tira da gente, sendo nosso pastor, é a insaciabilidade. Insaciabilidade. Se Deus não é o seu pastor, você é insaciável. De vários aspectos. Sexualmente, financeiramente, afetivamente, espiritualmente. Nós somos seres insaciáveis. Se Deus não é o nosso pastor, a nossa vida é uma vida de insaciabilidade. A primeira coisa que o pastor tira de nós é a insaciabilidade. Pastor, como? Cadê o Salmo 23? Quando Ele faz a gente descansar em pastos verdes. Porque o texto diz assim, Ele me faz repousar em pasto. Ele me faz o quê? Repousar. O que é sinônimo de repousar? Descansar. Pastor, eu não entendi ainda. É que ovelha não descansa em pasto verde. Ovelha que é ovelha não descansa em pasto verde. O bicho que pasta não descansa em pasto verde. Ele come tudo. Até acabar, até o fim. Porque ovelha, eu não sei se você já criou ovelha, eu já. Ovelha é um bicho voraz. Como é a vaca, o cavalo. Então você coloca num pasto verde assim. E aí ele, meu amigo, eu falo, isso aqui vai para hoje. Isso aqui, eu entendi agora que isso aqui tudo é para mim, é para agora. Porque a ovelha é um bichinho voraz que come o dia inteiro. Por que o pastor tem que fechar ele no aprisco no final? Porque senão ele passa a noite também comendo. Parece o bicho da seda. Que come quando começa, nasce e vai até morrer. Até arrancar a raiz. Não come só a grama. Come a grama, arranca a raiz da grama e come a raiz da grama. Isso é ovelha. Pesquise o que eu estou falando, se tem razão. É por isso que o pastor é nômade. Por que o pastor é nômade? O pastor é nômade porque as ovelhas precisam de outra pastagem. Por quê? Porque aquela já era. Então você cerca um alqueire, coloca as ovelhas, daqui a pouco já era. E agora? Agora tem que ir para outro lugar. Daí o pastor viaja, porque aquela pastagem lá já era, tem que replantar. Enquanto replanta, ele vai para outra. Por quê? Porque a ovelha é voraz. Só que a Bíblia diz que o pastor nos faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, ele acaba com a nossa insaciabilidade. Porque tem gente que quanto mais tem, mais quer. E 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 por isso não tem tempo para congregar. Não tem tempo para ser pai. Não tem tempo para ser marido. Não tem tempo para ser mãe. Não tem tempo para ser esposa. Não tem tempo para ser dona de casa. Não tem tempo. Não dá tempo. Por quê? Porque eu tenho que ganhar. Eu tenho que conquistar. Mas você já não tem um pouco aí? Já não está bom? Você não consegue congregar? Você não consegue sossegar? A maioria de vocês aqui estão com as contas pagas. Não pode não estar numa vida na babesca e tal. Mas está tudo bem. Vamos congregar, agora é hora de ouvir a palavra. Senhor, fala comigo, está tudo bem, o Senhor está cuidando de mim, aleluia, louvado seja o teu nome, amém pelo que o Senhor já me deu, amém pelo que o Senhor não me permitiu ter, amém, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor me faz repousar nos pastos verdejantes da vida, aleluia. Quem entender isso, o resto é missão. Eu entendi isso, pastor, e agora? Agora é missão. Agora o que você vai fazer dando sua vida pela causa de Cristo? Porque você já entendeu que Deus está no controle, Ele vai te dar. Você tem o que comer, tem o que vestir, tá bom, amém, louvado seja Deus.
Ah, o pastor é contra, tem mais. Não, eu não sou contra não, também trabalho, quero conquistar, mas eu não posso esquecer de honrar meu Deus, honrar minha família, honrar minha casa. É assim que funciona. E Deus nos tira, na verdade, essa sensação de insaciabilidade. Insaciabilidade, tem essa palavra? Eu acho que tem. Insaciabilidade, eu acho que tem. Se o pastor, se Deus for o nosso pastor, Ele nos faz descansar em pastos verdejantes. Por quê? Porque a ovelha não descansa em pasto verdejante, a menos que tenha sofrido uma transformação e tenha vencido um negócio chamado insaciabilidade. Insaciabilidade, não descansa. Em vários aspectos. Você nunca está contente com a mulher que Deus te deu, está olhando para outra. Nunca está contente com o marido que Deus te deu, fica olhando para o outro. E o olhando para o outro, nem sei, eu não estou falando de coisas sexuais aqui. Pode ser também, eu estou falando de, nossa, como o marido dela é mais legal, nossa, como a mulher dele, ele fala tal coisa, a minha não faz, ela sabe fazer tal coisa, a minha não sabe, ele sabe fazer tal coisa, a minha não faz, ele viaja não sei para onde, a gente não viaja, insaciabilidade, voracidade, nada está bom. Então a ovelha, ela é por natureza insaciável, a menos que tenha como pastor o Senhor, porque tendo o Senhor como pastor, Ele faz a gente descansar no pasto que Ele nos deu. A menos que tenha aprendido a ser nas Escrituras, e veja, o ser nas Escrituras é fruto do ter, que é o primeiro ponto. É o primeiro ponto, né? Deixa eu achar aqui. É o primeiro ponto, aqui ó. Transformação não está no ser, mas no ter. Pastor, eu não entendi, eu sempre entendi ao contrário. Então, se você aprendeu a ser nas Escrituras, então você tem que aprender que primeiro você tem que estar, para depois você ser. Vou explicar. A transformação não está no ser, mas no estar. Por quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. O ser depende do estar. O ser depende do estar. E eu estou com a impressão... tá certo, eu escrevi certo aqui. Então, quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo é um novo tipo de gente. Quem está... Na Bíblia é assim, ó. Quem está é. Deu para entender? A condição é estar em Cristo. Pastor, eu sou insaciável. O senhor falou aí várias coisas, meu negócio não é dinheiro, é o sexo. Meu negócio não é dinheiro, nem o sexo, é o poder. Meu negócio é a carência emocional. Eu sou insaciável. O que eu faço? Então é porque você está no lugar errado. Porque quem está em Cristo é nova criatura. A questão é, se concentre onde você... Sequência de estar. Por quê, pastor? É porque nenhum de nós é. Exatamente. Nós sempre estamos. Nós sempre estamos. Na língua hebraica é interessante porque o ser não é conjugado. Então você fala assim, por exemplo, eu sou médico. Médico em hebraico, rofê. Então, como você fala, eu sou médico em hebraico, ani rofê. Quer dizer, você fala, eu, médico. Mas o sou, não fala. Em hebraico não fala o sou. Talvez por isso muitas pessoas, quando Jesus dizia, eu sou a verdade, a caminho, a verdade, a vida, o pessoal dava problema. Quando Jesus disse, eu sou, sempre deu problema. Por quê? Porque para o judeu, só Deus é. O resto está. O resto está. Eu estou trabalhando aqui nessa função. Então, por quê? Porque nenhum de nós exatamente existe. Nós subsistimos. Só quem é eterno é Deus. Quem existe de verdade, que é autoexistente, é a Trindade. Portanto, só a Trindade pode dizer, eu sou. No máximo, todos nós podemos dizer eu estou. Deus existe de fato, nós subsistimos. Por quê? Porque Deus banca a sua própria existência. E você banca a sua? Não. Nós subsistimos, porque eu não tenho como bancar a minha existência. Eu não tenho como bancar o meu próximo minuto. Agora 21:17, eu vou estar respirando no 21:18. Olha, eu não sei, se eu tiver, é porque é a misericórdia de Deus. Então eu vivo pela misericórdia. Então você vive pela misericórdia. Então se você amanhecer amanhã, é graça de Deus. Então você pode levantar dizendo, Senhor, te dou graças porque o Senhor está me bancando mais um dia. Porque o Senhor está me bancando nesse mundo um pouco mais. Pastor, então se é assim, o senhor não pode marcar compromisso para amanhã. Então, é verdade que eu já marquei, eu tenho agenda para amanhã, para depois, para daqui a um ano. Mas isso é um exercício de esperança na Bíblia. Isso na Bíblia Sagrada é um exercício de pura esperança. Porque eu não tenho como saber se eu vou estar vivo no próximo minuto. Por quê? Porque eu não banco minha existência. Então tudo que eu digo com relação ao meu futuro é um exercício de fé.
É um exercício de esperança. É por isso que o Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, ele fala assim: ao invés de você dizer assim, amanhã eu vou para tal e tal cidade. Eu não sei que versículo é esse, é Tiago 4. Ao invés disso, você deveria dizer, se Deus quiser, e eu viver, então amanhã eu passo na sua casa. Esse é o ponto. Por quê? Porque tudo isso é um exercício de esperança. Eu não sei quanto tempo a Trindade vai me bancar. Porque pode ser que amanhã a Trindade fale assim para mim, ó, nós, chega, hoje acabou aqui. A gente não vai mais bancar a sua existência aí, vamos bancar a sua existência aqui. Então você está sendo chamado. Que é o que ele disse, aquele homem que amontoou dinheiro sobre dinheiro sobre dinheiro. Lembra lá de Lucas? Eu não lembro o texto. Ele falou, eu comprei galpões, eu enchi os galpões de sementes, a colheita foi boa, aleluia. E aí chega Deus e diz para ele assim, louco, esta noite te pedirão tua alma. E aí o que tens preparado, de quem será? Ou seja, Deus vai chegar nele e vai dizer, sua existência foi bancada até agora, mas agora passou a régua. E aí, o que você vai fazer? Então, se eu não sei quanto tempo eu tenho, quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo. Porque a Trindade avisou a todos nós que nós somos pó e que vamos voltar para o pó. E não disse quanto tempo a gente ia ter antes de voltar a ser pó. Então, a primeira coisa que nós aprendemos lendo o Salmo 23 é que a transformação não está no ser, mas no estar. E que Deus, sendo nosso pastor, tira toda a nossa insaciabilidade. Amém, irmãos? Amém. Segundo, o Senhor como pastor, o Senhor é meu pastor porque acaba com a minha ansiedade. O Senhor como meu pastor, ficou meio errado, o Senhor é nosso pastor porque acaba com a minha ansiedade. Vai lá para o texto do Salmos 23. Ele fala assim, eu parei no 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ainda no 2, me leva junto às águas, depende da sua versão, águas tranquilas, ou águas de descanso, é a versão que eu tenho aqui, seja como for, esse é o fim da ansiedade. Aí você fala assim, ué, pastor, mas ir para águas tranquilas, o que tem isso a ver com ansiedade? Bom, várias coisas. Quando você está nervoso, ansioso, a primeira coisa que o pessoal te dá é água com açúcar. Mas é muito mais do que isso. Eu posso ir às águas com tranquilidade, sem nenhum estresse. Lembrando que o pastor é Deus e o salmista está na condição de ser uma ovelha. E a ovelha é um bicho que não sabe se defender. O bode ataca com chifre. A ovelha não tem chifre para atacar. Ela é uma presa. Na cadeia alimentar, ela está embaixo. Ele é comida. Mas ela só come grama. Pastor, o que isso tem a ver com as águas tranquilas? É porque o momento da ovelha beber água é um momento de maior vulnerabilidade naquele contexto. Então, o que o Salmos 42 fala? Assim como a corça brama pelas correntes das águas, por quê? Porque a corça não podia descer para beber água. Por que ela não podia descer para beber água? Porque senão o predador ia comer ele. Acabou, ia devorar ela ali vivo. Esse é o fim. Quando o animal vai às águas, por mais tranquilo, por mais bonito que seja, é um momento de maior estresse. Você já não viu um animal bebendo água e o jacaré engolir ele no vídeo? Você já não viu? E aí vem o predador e pega ele? Não. Quando? No momento de vulnerabilidade. Se o Senhor é meu pastor, Ele acaba com a minha ansiedade. Eu posso ir às águas tranquilamente e eu posso beber essa água porque Deus é o meu pastor e eu aprendi que eu não preciso ficar controlando tudo que eu vejo, desconfiando de tudo, olhando o histórico de tudo, descobrindo tudo, olhando para todo lugar, de onde vai vir a próxima traição, de onde vem o próximo levante, aonde que eu venho. Chega! Eu descobri que eu não preciso ficar desesperado, tentando saber de tudo, a todo tempo, porque eu sei que eu estou nas mãos do meu pastor, e ele me leva às águas tranquilas, com segurança. E eu posso, mas é o maior estresse, agora eu não tenho mais estresse, porque o meu pastor está comigo. Embora beber água seja fosse um exercício perigosíssimo, mas eu confio no meu pastor e ele apazigua o meu coração ansioso. Então, o meu pastor acaba com a minha ansiedade. Terceiro? Não vai dar, né? Mas terceiro. O Senhor é como meu pastor, porque Ele me dá senso de valor. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Com Ele eu ganho identidade. Com Ele eu ganho identidade. Quando Jesus Cristo restaura um ser humano, esse ser humano passa a ser uma nova criatura. E essa nova criatura é a criatura do jeito que Deus preparou para que ela fosse. Foi assim com o gadareno, foi assim com a mulher samaritana, foi assim com a mulher cirofenícia, foi assim com a mulher pecadora vindo de uma cama de adultério. Foi assim comigo, foi assim com você. Quarto, eu vou só citar por conta do nosso tempo. O Senhor é como nosso pastor,
porque Ele nos faz enfrentar nossos medos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Veja, de novo é o estar. Essa ovelha do Salmo, ela não tem mal algum, porque agora ela aprendeu o que ela tinha de aprender. Não. Ela não teme mal algum, não é porque ela mudou o mindset e virou a chave mental, não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho mais medo, porque tu estás comigo. Mais uma vez, é sobre estar com Deus. E não sobre quem você se torna, quem você é, se você é importante, se você cresceu, se você... Não! Ainda que eu ande, porque a gente anda, né? De vez em quando, nosso roteiro passa pelo vale da sombra e da morte. É de uma irresponsabilidade muito grande dizer o contrário. De vez em quando você vai ter que passar uma noite lá no velório, cara. Chorando, vendo no caixão uma pessoa que você amou, te abraçou, que disse eu te amo. Seja essa pessoa teu pai, tua mãe, teu filho, teu irmão, alguém. Ué, que cristianismo é esse? O cristianismo que estão pregando hoje não treina o crente para perder. Isso é um problema. Um povo que não é treinado para perder, o que acontece quando perde? Apela. Não é assim? Quando você tem um mau perdedor, o que o dono da bola faz quando ele perde? Ele põe a bola embaixo do braço e fala tchau. É o que os crentes hoje que não são treinados para perder vivem fazendo. E saem escandalizados com quem? Com a igreja? Não. Com o pastor? Não. Com Deus. Porque o Deus que pregaram para ele é um Deus que não treina a gente para perder. O Deus que foi pregado para ele é um Deus que nunca subtrai, sempre adiciona. O Deus que foi pregado para ele é um Deus que mais parece o gênio da lâmpada do Aladim, que se você souber esfregar, você pode fazer 3 pedidos. Aí quando ele sofre um revés, ele não está pronto para o revés. Por que ele não está pronto para o revés? Bom, porque então não é Deus. Porque eu nunca vi falar que Deus subtrai. Ele sempre adiciona, ele sempre multiplica. Então como agora eu estou perdendo? Como agora eu estou perdendo? Então esse Deus é falso. Só que não é que o Deus que é falso. O evangelho que pregaram para ele sim é falso. O pregador é falso. A igreja que ele participava era falsa. Então, se o Senhor é meu pastor, Ele me faz enfrentar meus medos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho mais medo porque Tu estás comigo. E eu só posso deixar de ter medo, tendo Deus do meu lado e sabendo que Ele está do meu lado, quando Ele valer mais do que o resto. Porque Tu estás comigo. Tá, eu perdi meu carro, então e agora? Perdi meu carro, então não dá mais. Perdi meu carro, perdi minha bicicleta, perdi minha mobilete, então não, mas Deus está conosco. Não, mas o que importa para mim é o carro, pô. Tá maluco? Não, e Deus está com você, não. Deus está comigo, mas o que importa para mim é o casamento. Deus está comigo, mas o que importa para mim é a minha namorada. Deus está comigo, mas o que importa para mim é a minha mulher. Deus está comigo, mas o que importa para mim... Então, esse negócio só funciona quando Deus é a pérola de grande valor. É aquele que vale mais na sua vida. Se Ele está com você, nada mais tem o mesmo valor do que Ele. Deus não tem concorrente. É só Ele. Somente Ele, é somente Ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho mais medo. Por quê? Ele está comigo. Ele está comigo. Qualquer perda não é do tamanho da perda dele. Qualquer perda não representa o que eu perderia se eu perdesse Ele. Ele está comigo e é tudo o que mais importa. Acabou. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, Ele tira o Senhor como nosso pastor, nos faz enfrentar nossos medos. Eu quero ir para o outro, mas só para terminar. Andar pelo vale da sombra e da morte. Fala um cachorro perigoso que você vai ter medo de ver ele na rua. Pitbull, beleza. Um pitbull mata um ser humano. Certo? Ok. E a sombra do pitbull? Mata. Morde. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho mais medo. Porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. Quinto, vou só citar, né? O Senhor é meu pastor porque Ele me faz relativizar circunstâncias. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E isso é fantástico. Ele faz o nosso cálice transbordar. Ele chega e Ele te diz: não são os seus inimigos, não são as circunstâncias que vão te dizer o que é a vida. Quem te direciona sou eu.
Quem dá o tom na sua vida sou eu. Sente-se e coma na frente de quem quiser, seja quem eu preparei você para ser, porque entre você e seus inimigos estou eu. Entre você e as suas circunstâncias está eu. Então o Senhor me faz relativizar circunstâncias. E por último, só para encerrar, porque eu queria trabalhar cada ponto, mas não vai dar. O Senhor é o pastor, porque Ele nos dá uma comunidade. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Outra versão, eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias, ou todo, para sempre, depende da versão. E a casa do Senhor é o lugar de misericórdia, porque você não está mais sozinho. Eu vou falar uma coisa que é um fato. Pode ser que esse fato não aconteceu ainda com você, mas isso é um fato. Quando a gente se converte, a gente passa a congregar, Deus nos apresenta irmãos cujos laços são mais fortes do que os nossos laços de irmãos consanguíneos. Deus nos apresenta pessoas cujos laços são maiores e mais profundos do que os laços do sobrenome, por exemplo. Por quê? Bom, porque Deus te dá uma comunidade. Deus te dá uma comunidade. Nessa comunidade você aprende a ser gente de outro jeito. Nessa comunidade você ajuda e é ajudado. Você decepciona e é decepcionado. Porque você não é perfeito, a gente está num processo de crescimento. Então quando você decepcionar alguém, espere graça. E quando alguém te decepcionar, ofereça graça. Porque é na comunidade que a gente cresce. É na comunidade que a gente vai se tornando imagem e semelhança de Deus. É em comunidade que você olha e fala assim, puxa, a fé daquele irmão é interessante, eu quero ficar mais perto dele, eu quero aprender com ele. Puxa, o jeito que essa irmã ora, o jeito que esse irmão prega, o jeito que essa pessoa lê, o jeito que esse cara ensina, o jeito que ele ajuda, o jeito que ele congrega, o jeito que ele canta, o jeito que ele... e tal. É assim que a gente se inspira. Então, ele diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre, porque o Senhor me deu uma comunidade, e a casa de Deus é esse lugar de graça e de misericórdia, onde você não se sente mais sozinho, nunca mais. Você não está sozinho nunca mais. Jesus Cristo disse... eu vou lembrar essa referência, peraí. A referência é do jovem rico, então é Mateus 18. Eu não sei o versículo, mas é lá para o fim, do meio para o fim. Jesus Cristo disse assim, porque Jesus tinha dito, quão difícil um rico entrar no reino. E aí os discípulos falaram assim, ué, mas nós deixamos tudo e te seguimos. E para nós, o que vai ter? E aí Jesus disse assim, se você puder achar esse texto aí, é Mateus 18, alguma coisa. E aí Jesus diz assim para eles, bom, eu não vou lembrar esse texto, eu acho que ele diz assim, ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos e casas para me seguir, aqui, eu achei, obrigado, eu falei 18, né? Então, quando eu falo Mateus 18, o que você tem que entender? 19, né? Então, é óbvio, então isso aí é um básico. Eu falo Mateus 18, o que você abre a Bíblia onde? Mateus 19. Todo aquele, 19, 29, todo aquele que tiver deixado casas. Peraí, o texto do jovem rico é Mateus 19? É Mateus 19? Meu Deus, para mim era 18. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher não tem no texto original, ou filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Pode tirar. Pessoal, que olha para esse texto com aquela cabeça que eu falei no começo do culto. A cabeça do conquista. Não, então eu tenho que ter. Eu tinha uma casa, então eu tenho que ter 100. Quanto que eu vou ganhar de aluguel? Pastor, mas como que a gente entende isso? Você já tem isso aí. Por quê? Porque Deus te deu uma comunidade. Eu não sei quantas casas eu já tenho agora. Mas se um bandido me sequestrar agora e me deixar sem o meu telefone, sem minha carteira, sem dinheiro, sem recurso, em qualquer cidade desse país ou desse mundo, eu tenho casas nesse lugar. Eu tenho irmãos nesse lugar. Eu tenho pai, eu tenho mãe nesse lugar. Eu tenho pessoas por mim nesse lugar. Por quê? Porque eu deixei tudo isso para seguir o meu Salvador e Ele me deu de presente toda uma comunidade. Deus te deu uma comunidade. Uma comunidade para você amar e ser amado, para você servir e ser servido quando necessário. Esse é o poder da comunidade. Essa é a igreja de Cristo. Ei, você aí que está procurando uma igreja para chamar de sua. Boa notícia! Você acabou de encontrar.
Igreja Genuína São Paulo, Avenida Guapira, 903, Tucuruvi. Os nossos cultos são às quartas-feiras às 19h30 e domingo às 9h30 da manhã. Uma palavra viva, louvor com verdade, um ambiente familiar e a presença de Deus de verdade. E olha, aqui é proibido pessoas perfeitas, porque aqui só entra gente de verdade que reconhece que precisa da graça. Igreja Genuína São Paulo, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Glória a Deus, voltamos. Deus abençoe o pastor César por esta palavra. Você que deseja assistir na íntegra essa palavra, esta pregação, vai lá, Igreja Genuína SP no YouTube. Igreja Genuína SP no YouTube. Se inscreve, compartilhe o link com mais pessoas para que o nosso programa, o nosso canal no YouTube possa se tornar mais relevante. Olha lá, falta pouquíssimo para a gente bater aí 5.000 inscritos. Então dá essa moral aí, nos ajuda a chegarmos a 5.000 inscritos e tornar este canal um canal forte, um canal abençoador aí para mais pessoas, em nome de Jesus. Se você deseja acompanhar as pregações do pastor César, vai lá, Igreja Genuína SP, você pode assisti-las na íntegra, sem corte, em nome de Jesus, tá bom? Nós temos também o nosso aplicativo. No nosso aplicativo nós já estamos transmitindo o nosso culto ao vivo, que acontece às quartas-feiras e também aos domingos pela manhã. O nosso programa aqui, o Conversas Profundas, estamos ajustando aqui, o Cláudio está me boicotando, o Cláudio e o Gesiel estão me boicotando para colocar o programa no ar, mas vai dar certo em nome de Jesus. A gente vai subir um monte esse final de semana para que o inimigo caia em nome de Jesus. Brincadeira. Mas logo vai dar certo aí a configuração e a gente vai conseguir colocar também o nosso programa Conversas Profundas no aplicativo Igreja Genuína SP, para você poder assistir. Às vezes você não consegue assistir no celular pelo YouTube, então você pode ligar o seu aplicativo lá e sempre às 9 horas da manhã o programa Conversas Profundas vai entrar ao vivo no aplicativo e você vai poder acompanhar também na íntegra, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero também fazer um convite a você para se tornar um patrocinador desta programação. Enquanto eu falo aqui, eu queria que o Cláudio colocasse o nosso vídeo que demonstra um pouco da nossa igreja. Enquanto eu vou falando aqui, eu quero falar com você que tem condições e pode se tornar um patrocinador deste programa. Pastor, como que eu posso ajudar vocês? Como que nós podemos ajudar vocês a permanecer no ar todas as manhãs? Fazendo uma oferta de amor. Nós estamos aqui todas as manhãs, tem um gasto, tem um custo para que isso aconteça. Alguém está pagando a conta no final, é energia, é a internet, é o operador que aqui trabalha, enfim. Nós estamos aqui e esse programa é um oferecimento da comunidade cristã genuína na pessoa do pastor César Cavalcante, para que você possa ter essa qualidade de imagem, de som. Então nos ajude, faça uma oferta, se torne alguém que nos ajuda a manter este programa mensalmente. Você pode aí estabelecer um valor mínimo para você poder ajudar todos os meses e todo o valor será muito bem vindo e bem aceito para que possa se unir aí com tudo que a gente já tem produzido até aqui. Então, você que deseja se tornar um patrocinador, ser um abençoador, Deus dá pão ao que come, semente ao que semeia. Então, é com você que eu estou falando. A chave Pix para abençoar esta programação é 11 97 606 7570. 11 97 606 7570. 11 97 606 7570. Grupo Crescendo na Fé. E aí você pode fazer uma oferta e semear no reino de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre nós Ele estenda as suas misericórdias e nos dê a paz. Eu vou ficando por aqui. Beijo no seu coração. Que Deus possa continuar falando com você. E continue aí acompanhando as nossas programações em nome de Jesus, para que o reino de Deus seja estabelecido e o nome de Jesus Cristo seja engrandecido todos os dias, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Beijo no seu coração.
Você ouviu o programa Conversas Profundas. Oferecimento Comunidade Cristã Genuína em São Paulo. Avenida Guapira, 903, Tucuruvi. Ei, você aí que tá procurando uma igreja pra chamar de sua. Boa notícia! Você acabou de encontrar. Igreja Genuína São Paulo, Avenida Guapira, 903, Tucuruvi. Os nossos cultos são às quartas-feiras às 19h30 e domingo às 9h30 da manhã. Uma palavra viva, louvor com verdade, um ambiente familiar e a presença de Deus de verdade. E olha, aqui é proibido pessoas perfeitas, porque aqui só entra gente de verdade que reconhece que precisa da graça. Igreja Genuína São Paulo, mais que uma igreja, uma família para pertencer.